Olá para você que nos acompanha pela TV Câmara de Caxias do Sul. Estamos começando mais um Caxias Conversa e hoje com um tema muito importante que é o direito do consumidor. Mas antes de mais nada, eu quero começar trazendo uma notícia maravilhosa. Nós já estamos com o nosso novo layout do programa e é claro que eu vou mostrar para vocês, para se acostumarem com essa imagem nova do Caxias Conversa para todo o nosso município. Muito bem, né? Adorei. O pessoal tá se puxando por aqui também. Gente, hoje nós vamos falar sobre o direito do consumidor. E o que exatamente a gente pode buscar a ajuda dos nossos serviços? Quais são os principais motivos, as principais reclamações, demandas, desde a RGE, né, do problema de luz que a gente vem acompanhando hoje na cidade, mas também compras pela internet, golpes, tantas outras coisas que acontecem no nosso cotidiano e que a gente traz aqui para vocês hoje muito bem acompanhada, né? A gente já começou o programa com um layout novo, mas também com duas pessoas extremamente importantes para falar sobre esse assunto. Então, muito obrigada, Dagoberto, né? O Dagoberto, ele também já foi coordenador, né, do PROCON aqui de Caxias do Sul. Está há mais de 30 anos trabalhando nesse tema. Muito obrigada, Dagoberto Machado dos Santos, por participar hoje. Agradeço também, né, já agora no início, a participação do Jair Zausa, que é o atual coordenador do PROCON de Caxias do Sul. Sejam bem-vindos. Prazer é nosso estar aqui, né? Tá com o Jair dividindo a mesa, contigo, Carol, tua produção maravilhosa aqui. E desejar sucesso nesse layout, está muito bonito mesmo. Né, acertar as cores ali, tá maravilhoso, e espero que nós possamos contribuir positivamente, né, nesse bate-papo, nessa conversa, porque direito do consumidor sempre é pauta, sempre é importante, principalmente nessa sociedade de plena transformação, e a gente está aqui para construir junto e dizer que nós estamos também hoje, Carol, presidindo a Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção de Caxias do Sul. Perfeito. Com muito amor, com muito orgulho, com os nossos nobres colegas que trabalham junto conosco nesse trabalho tão meritório para a construção da cidadania de nossa cidade. Perfeito. Meus cumprimentos a ti, Carol, e a todas as pessoas que nos acompanham. Como coordenador do PROCON, sempre é um prazer e a gente sempre atende a imprensa com uma forma geral, porque é uma forma também de orientar a população, dar dicas, colocar alguns direitos que muitas pessoas não conhecem, então a gente está sempre à disposição para essa questão. E é um prazer estar aqui junto com o Dr. Dagoberto, que já ocupou o cargo de coordenador por 12, 13 anos, né? Então, é um prazer estar aqui na tua companhia, então, pra gente conversar com uma dupla hoje. Forte hoje, Não, né? tô aprendendo com o mestre, agora ele tá lá, né? Então, o Jair é um cara muito querido, eu acho que eu já pego o Jair o gancho pra gente entender um pouquinho o que é o PROCON, né? O que as pessoas esperam desse órgão? Conta um pouquinho pra gente. Bom, o PROCON, então, como tu diz, digamos a palavra, é uma coordenadoria de proteção e defesa dos consumidores. É claro que muitas vezes as pessoas esperam, e já entrando no assunto da RGE, uma solução. Só que a gente quase sempre consegue solucionar quando a gente encontra qual é a infração que a empresa cometeu. Então, no caso de um produto com problema, tu tem ali o produto com problema. Tu sabe que está com problema, então tu consegue, digamos, multar a empresa se ela não atender aquilo que define o Código de Defesa do Consumidor. Agora, na questão da RGE, a situação é bem complicada e por isso a gente busca apoiadores com nível de poder maior. Porque o PROCON não encontrou, nem aqui, nem em uma outra cidade, nem os outros órgãos, qual é a infração que a RGE, CPFL está cometendo. Sim, nós temos contas com valores altos, mas esta conta com valor alto é porque o consumo de energia foi maior. Então,
Para nós aplicar uma penalidade, nós temos que verificar o porquê que esse consumo foi maior. E não seria medição, quando se aufere os medidores, o Inmetro, enfim, o órgão que aufere, diz que está tudo certo. Então, nós não encontramos qual é a infração que eles estão cometendo. A infração que eles estão cometendo é o atraso nas filas lá na sede, então a gente autuou. Alguns casos de tirar a medição errada, a gente autuou. Então, onde tem uma infração, nós autuamos, mas especificamente nessa questão do consumo, o doutor Dagoberto também pode até me auxiliar aqui, a gente não encontra qual é a infração que eles estão cometendo. O que está chegando para o senhor lá no escritório? Chega para todos nós, né? E é um assunto recorrente e a gente primeiro tem que ter cuidado com os comentários levianos que tem nas redes sociais. Todo mundo às vezes quer tirar proveito, mas não resolve o problema do cidadão que está em casa, com um corte esperando, com a conta de luz, com um filho doente que se não pagar não tem como atender. Então, tem que primeiro cuidado com isso aí. Eu acho que a gente tem que ter cuidado. O PROCON é um órgão sério, né? Está em ótimas mãos com o Jair e toda a equipe lá, porque ninguém governa sozinho. Mas a RGE, ela é uma prestadora de serviço. Né? E a legislação, o que ela diz? Quando nós somos vulneráveis nessa parte, o cidadão. Eu não sei fazer cálculo de energia elétrica. Eu não sei, o Jair não sabe, tu não sabe. Então, tu imagina aquele cidadão mais humilde, mais simples. E nós temos que fazer toda essa força-tarefa, toda essa construção, e aí envolve o Ministério Público, outros agentes também. Mas eu entendo que, além de tudo isso que o Jair está fazendo, está buscando, existe uma regra que é a inversão do ônus da prova. A RGE, eu entendo que a RGE deveria demonstrar por que aumentou. Se a oferição está correta do Inmetro, está correta, certo? Se o Dagoberto consumiu mais, porque no inverno consome mais, como no verão consome mais também. Então, mas cada caso é o caso, a gente tem que ver isolado. Mas essas contas, agora dizer que eu vou parcelar em 10 vezes por parcelar, não é questão, não está em discussão o parcelamento. Está em discussão se a conta está certa, pode parcelar em 20 vezes. Por que eu vou pagar um valor que eu não devo? E nós entendemos, mas não é fácil esse cálculo. Eu entendo, Jair, não é fácil esse cálculo. Agora a RGE teria que demonstrar, olha, por que a conta da Dona Maria lá do bairro tal, de 100 foi para 500? Ele vai trazer a leitura do medidor, a tributação que vem em cima, vem o aumento da ANEEL, tem o aumento, mas por que de 100 passou para 500? Quais são os índices? O que eles fizeram? E aí uma medida protetiva, que nem o Jair falou, e às vezes tem órgãos que ficam engessados, só posso ser até aqui, agora tem perícias que teria que ser feito, que eu entendo que isso até agora a RGE não mostrou, eles discursam. Mas eu tenho que ter muito cuidado com o que eu estou dizendo também. Mas eu levo muito a sério. Porque é uma maneira que a gente fica engessado, né, Jair? Porque é fácil ir lá reclamar, tudo bem. Sim. Mas uma medida protetiva, olha, enquanto vocês não resolveram, não demonstrarem cabalmente, né, vocês não podem cobrar. Não é se eu vou parcelar em 10, 20 vezes. A questão é que se eu não devo, por que eu vou parcelar? Pode ser em 20 vezes. Não resolve, né? Não resolve? Não, eu vou parcelar uma coisa que eu não devo. Mas tem que ter todos esses cuidados mesmo. No inverno aumenta o consumo. Então tem que ver que equipamentos estou usando dentro de casa. E às vezes a vida real é diferente daquilo que as pessoas falam também. Sim. Então tem que ter muito cuidado com o que a gente vai trabalhar e tratar. E cada família, cada pessoa são diferentes. E as necessidades são diferentes. Mudam também. E aí, Jair, eu te pergunto assim, hoje eu recebi uma conta e eu tô achando que ela tá acima do normal. Qual que é a primeira coisa que eu preciso fazer? Ir até o PROCON, vou até a RGE? Qual que é o passo que vocês orientam também a esse cidadão? Bom, a primeira orientação é que a pessoa abra uma reclamação na RGE. É claro que a pessoa chega lá no PROCON com toda a documentação, nós não deixamos de atender, mas sempre que a gente pode, a gente instrui que ela abra primeiro lá, porque daí eles já fazem uma primeira análise. Mas, se for direto no PROCON, a gente sempre pede que a pessoa então leve as últimas 6 contas, leve um documento pessoal e a foto do relógio. Porque com a foto do relógio, a gente já consegue verificar se houve uma medição equivocada, errada, que pode acontecer. A leitura é manual, então pode ocorrer. Então a gente pede que leve essa documentação. A gente abre uma reclamação, encaminha para a empresa e a empresa tem
20 dias, mas aí, imagina, é o tempo de ir, o tempo de voltar, o tempo de nós condensar essa resposta e encaminhar para o consumidor. Então, normalmente, a gente pede um mês ou 40 dias para dar esse retorno. Algumas respostas estão vindo. Eles estão fazendo uma análise um pouco mais aprofundada. As que chegaram, algumas delas, né, não todas, eles têm demonstrado que no ano passado, no inverno e no ano retrasado, a pessoa consumiu algo muito próximo desse ano. Aí cai por terra toda a argumentação que o consumidor não fez. Tem como ter aumentado. É uma coisa que o consumidor já deve fazer antes. E olha, gente, eu não estou aqui defendendo a RGE, mas eu preciso ser justo. Não adianta reclamar porque o valor veio alto se tu consumiu. Perfeito. Se tu já nos outros anos, tu já consumia isso. E é importante uma questão assim bem prática. Um produto em específico. Quase todo mundo tem em casa. Aquelas estufas de resistência, que na São João deve ter por 99. Aquelas lá. Publicidade subliminar aí, ela viu? Nem sei se podia, agora já foi. Tudo bem, depois a gente... Sei. Enfim, que vende nas farmácias e que vende até... O pessoal acaba pegando do Paraguai. Isso aí, usando 3 horas por dia... num mês, dá R$216 a conta. Então, veja bem, usando uma estufa apenas 3 horas por dia, que tu fica muito mais que esse tempo em casa, com ela ligada, no final do mês dá R$216. Então, a gente só quer alertar, não está querendo dizer que a RGE está certa de forma alguma, mas que as pessoas pensem um pouquinho antes de querer reclamar se realmente não consumiram. Então a pessoa vai lá, faz essa reclamação e se a luz está perto de vencer, faz o pagamento, espera recorrer? Bom, aí como é uma situação bem delicada, tá? Que essa aí todo mundo quer saber, né? Paga ou não paga essa luz que está mais alta? Eu não correria o risco do corte, eu buscaria depois a reparação. Isso aí, da mesma forma. Sabe? Tu vai judicializar. O judiciário não está preparado, gente, para isso. A demanda é muito grande, está represada. Quem for lá na RGE, não sei como é que está essa semana lá, mas eles também não se prepararam para isso aí, que é um erro deles, tanto é que foram autuados. 2 autuações. Né? Então, mas eu pagaria. Eu vou pagar porque eu vou garantir a energia na minha casa. Perfeito. Outra pergunta também, a cada tempo vem diferentes reclamações, né? E aí vocês os dois trabalharam no Procon, hoje Jair, tu está lá. Bom, hoje a gente está falando de RGE, mas quais são os outros casos que a gente pode trazer? Porque não é só RGE, né? A gente tem essa conta de luz, mas a gente tem fraudes em bancos, cartões. No passado, depois o doutor Dagoberto pode nos confirmar, eu acho que era a telefonia. Mas desde a época da pandemia, passou a ser bancos e financeiras, porque eu não vou dizer que o banco aplica golpe, mas eles terceirizam esses serviços, e aí essas empresas credenciadas querem vender. A forma que elas adotam é qualquer uma ou fraudes às vezes. E aí depois aumenta. Então, isso que aumentou muito o número para bancos. E a telefonia em geral, nós adotamos lá no Procon fazer audiência. Então, antes mesmo de encaminhar qualquer reclamação, a gente marca audiência. Nas audiências, eu acho que está chegando perto de 90% o índice de solução, porque as empresas têm interesse em resolver, em manter o cliente. Então, normalmente, elas fazem proposta para fazer acordo e encerrar, enfim, beneficiar o consumidor, abrindo mão até de multas, por exemplo, de fidelidade. Tem alguns casos, por exemplo, que aparecem aqueles gastos no cartão, né? Uma compra que a pessoa não reconhece. Esse é o motivo de procurar o Procon? Pode ser, mas sempre lembrando, se a compra for online, ok. Se foi com senha, nem judicial não vai resolver, porque a senha é pessoal e intransferível, né? Então, se a compra foi com senha, dificilmente vai conseguir reverter isso, né? A menos que... E aqueles casos de empréstimo? Fizeram um empréstimo no meu nome... Bom, aí tem vários tipos. Antigamente... Dagoberto chega lá também, esses casos aí... Muito. Mas a gente quer concluir depois. Antigamente aparecia, então, contratos assinados, aí tu fazia a perícia, não era a assinatura da pessoa, você resolvia fácil. Mas hoje, a maioria são contratos digitais, assinados, às vezes com uma foto, às vezes com as hash, acho que não é bem isso que se diz, mas, enfim, assinado com assinatura digital.
Aí muitas vezes a pessoa chega lá dizendo que não assinou, depois o banco manda a foto dela confirmando tudo atrás da cozinha, aparecendo a cozinha da pessoa. Então, assim, tem caso de todo tipo. Tem aqueles que realmente são golpes, tem aqueles que a pessoa confirma achando que está confirmando, por exemplo, uma prova de vida e era um empréstimo. Então, tem os mais diversos casos. A gente orienta sempre que a pessoa evite de confirmar qualquer coisa, de fazer esse tipo de verificação por videochamada, enfim, por foto, porque hoje em dia a foto é um contrato assinado. Aí tem questões aí bem controvertidas e não é fácil. E cada pessoa é né? Tem toda uma engenharia social também por trás disso. Às vezes, o que ocorre? O Dagoberto assinou, fui eu. Tá? A foto é do Dagoberto. Mas o que levou o Dagoberto a assinar? E às vezes, que nem tá na casa dele, fui eu. Tem uma assim, que a foto ocorre, é a minha foto e tu vê com o aparelho celular que bateu a foto, é aqui lá de São Paulo, é lá de Goiás. Né? Aí já começa tu ver que existe uma fraude aí. Mas aquela que o Dagoberto bateu na casa dele, não, fui eu. Fui eu que bati a foto. Fui eu que assinei. Mas aí a engenharia social que me levou a assinar. Então existe a lei do saque, que eles são obrigados, até porque a legislação do consumidor ela é clara nesse seu Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque é um código protetivo, que busca o quê? Buscar o vulnerável e o hipersuficiente. Então, o que levou o Dagoberto a assinar e emprestar o dinheiro para o Jair? Ou para a Carol? Então, mas tem que ter muito cuidado, não é fácil. Mas o que levou ele a assinar? Ou então é o seguinte, aquela foto é minha, mas foi do empréstimo antigo, não é de agora. Tá lá, eu tenho salva a foto do Dagoberto. Então, tem que ter muito cuidado. E assim, nós somos um país ainda que a gente não tem a gente trabalha muito, inclusive no nosso trabalho, nas palestras que a gente dá, da questão da acessibilidade digital, né? O Dagoberto tem dificuldades, o Jair tem dificuldade, talvez a Carol menos, porque é o meio dela, mas aquele aposentado, porque na criminologia tem a questão da vitimologia. Eles têm o perfil de quem vão dar o golpe, até porque ele é sazonal. Tem o golpe do imposto de renda, tem o golpe da Copa, agora tem outro golpe. Tem o golpe da RGE, tá dizendo que vão te devolver. Isso é bom colocar também, e é bem presente. Tu abriu uma reclamação no Procon lá, ou então a gente viu que tu tem um valor a mais para receber mesmo. De 100 foi para 700, a RGE vai te devolver. Eu só preciso do número da tua conta e tal. Quando tu vê, é um golpe. É sazonalidade de golpes. Então tem que estar atento para isso aí. Por isso tem que informar. A minha crítica à RGE também, que eles deveriam eles usam muito publicidade, né, para vender. Que publicidade e propaganda eu entendo que tem diferença. Propaganda é informação, publicidade é venda. Né? O que eu entendo? Que eles deveriam usar um pouco, olha, a RGE está passando por esse problema, o que você faz, tal. Então, eles usar os meios de comunicação, na mesmo valor que eles gastam numa publicidade, fazer uma propaganda informando, olha, cuida isso, cuida aquilo. Quer dizer, eles poderiam fazer mais também, mas não é fácil, tá? Mas poderiam fazer, mas não compete, às vezes, um órgão, um outro. Teria que ser uma ação muito maior, porque isso é em todo o Rio Grande do Sul. Por exemplo, agora, errado, não sei como antes do inverno, eles podiam ter feito uma publicidade explicando qual é os que mais consomem, que é aquilo que eu falei, tudo. Ou uma estufa pirata. Primeiro que é pirata, tá errado. Certo? Pirata tá errado. Mas tem as amperagens que tu consome mais e o risco de incêndio numa casa. Pô, eles gastam tanto dinheiro aí para, né, patrocinar aqui. Por que não leva informação adequada, clara e de fácil compreensão para o cidadão? Então não é, mas a gente é assim que nós pensamos, tem essas variáveis aí. Então, que influenciam muito. Mas muito. Voltamos para a RGE, estou dando exemplo. Mas porque foi em função dos golpes. Agora o golpe é esse. Muita gente vai receber, se já não for no Procon, falaram que vão me devolver, muito obrigado, valeu. Nossa. Não, é outro golpe que tu caiu. E falando em golpes ali, a gente tem muitos casos envolvendo o Pix também. É motivo para a gente buscar o Procon?
Como é que a gente faz para tentar? Muitas vezes as pessoas caem nesses golpes de identificação, acabam dando o dinheiro que está no banco, perdem tudo. O Procon é a ferramenta? Na verdade, não é. Porque assim, se tu caiu num golpe, passou um Pix, quem vai ter que investigar é boletim de ocorrência, é a Polícia Civil. Aí é a polícia. Porque nós não vamos ter, por exemplo, onde é que o Procon atua? Quando o fornecedor existe. Nesse caso, quem não é? existe. O Procon não tem poder de investigar, de como buscar e localizar essa pessoa. Então, o Pix, a maioria agora tem aqueles 7 dias, 10 dias, que pode abrir a reclamação no Bacen, que pode ser que até que recupere, e depois é a polícia mesmo. A gente orienta, a gente está à disposição para orientar, né, os consumidores. Quais são os casos, Jair, então, que a gente orienta a polícia? Tem um porém também, tá? Às vezes a pessoa vai... quando cai um golpe desse de Pix ou de conta, tu vai fazer o boletim de ocorrência na polícia, né? Nós entendemos que primeiro tu vai no teu gerente de banco, cancela. Ou vai no Banco Central cancelar. Porque se tu fizer, mas eu posso fazer BO online. Pode fazer, ótimo. É uma maravilha isso aí. É um conforto a mais, né? Vamos usar a tecnologia a nosso favor. Mas até validar o BO, não é na hora que valida. E é o tempo do golpista usar mais vezes o teu Pix. Então, nós orientamos, vai no banco, vai na tua agência, eles trancam tudo e depois o BO sim. Né? Então, veja bem como é complexo. É toda uma engenharia que tem que buscar. E hoje, a responsabilidade civil das instituições financeiras também, para dar segurança. É uma responsabilidade objetiva, está no artigo 14, se não me engano. Dela dar segurança para quem contratar a contratação de um produto ou serviço. Mas o Procon fica engessado até essa parte. Ó, depois tu vai ter que judicializar. Inclusive, daí o próprio juiz, por ser relação de consumo, pedir a inversão do ônus da prova e eles fazer. Mas tem já alguns julgados, mas é muito difícil, né, Jair? Eles lesam no atacado e ressarcem no varejo, sabe? E aí nós temos um judiciário engessado, congestionado, que ainda tem muito o que fazer, né? Mas ainda hoje já está conseguindo responsabilizar os bancos também por isso. Jair, quais são os casos que chegam no Procon e que vocês orientam para ir para a polícia? Na verdade, tudo que é fraude e golpe, a gente orienta a fazer, enfim, sempre todo golpe, fraude, orienta a fazer o boletim de ocorrência. Quando nós temos quem é o provável, a provável pessoa, não, a provável empresa que fraudou, a gente pode abrir a reclamação e tentar notificar. Mas, na maior parte dos casos, quando é golpe e fraude, você não tem. Aí, realmente, é o que o doutor Dagoberto falou, que é procurar o banco, se for o caso de um banco, e fazer o bloqueio de tudo, né? Para depois fazer o boletim de ocorrência, ou ao mesmo tempo, enfim. Nós chegamos já na metade do nosso programa e o assunto é tão bom que a gente vai conversando. É que o Jair é bom aqui, eu aprendo com ele sempre, sai do microfone e volta, aí, né? Agora vamos entrar também, que eu acho que é uma outra pauta bem importante, das compras online. Então, por exemplo, comprei um produto e me arrependi, ou o produto veio estragado, como é que a gente faz? Aí vai até o Procon, procura o advogado, o que a gente faz? Primeiro, hoje em dia o judiciário até pede que se busque os meios de solução. Mas assim, a primeira coisa sempre é procurar a própria empresa antes de ser o Procon. Primeiro tu tenta resolver com o teu fornecedor. Tentei, fiz. Não respondeu. Abri o protocolo, não resolvi, fui para a ouvidoria, não resolvi. Bom, então vamos para o Procon. Aí eu tenho lá já os protocolos anotados, print de tela, que eu tentei resolver e não consegui. Aí busca o Procon, o Procon vai notificar a empresa e caso o Procon não resolva, aí sim vai para o advogado. Porque é quase eu não sei para vocês, assim, mas eu já escutei tanto assim, o produto, não, vai lá no Procon. É quase uma orientação, até assim, me esqueci da vida, de um detalhe bem importante, que é bem preciso que as pessoas tenham clareza disso. O direito de 7 dias, que é o direito de arrependimento, é somente para compras online. A gente tem tido muito problemas, até o CDL, assim, de loja nos procuraram, que eles estão tendo muito problemas, que as pessoas chegam, compram na loja, vestem, vamos pegar o exemplo de uma roupa, chega em casa no dia seguinte, volta e não quer trocar, porque, não gostei, não achei que ficou legal. Comigo. Esse direito não existe. Daí estão chegando lá, batendo o pé, querendo brigar, que eles ouviram que o Google disse que tem direito. Não. Google disse. Não, o que é legal, assim, isso é informação, né?
Eu vou comprar pela internet, tá? Eu tenho 7 dias do recebimento, não é da compra, porque se demorar a chegar, demora um mês, não, passou do recebimento. E não precisa ter problema nenhum, só não gostei, achei que esse branco não era branco, mas então tá tudo certo. Mas muitos vão na loja e aí, não, mas tu tem 7 dias, mas eu tenho 7 dias, que o engenheiro falou, eu tenho 7 dias para troca. Não, gente, tu teve a chance de ver, de testar o produto. A contratação foi feita presencialmente, tu teve chance de testar. Ou então é o seguinte, se tu vai comprar um produto e tu vai dar de presente, o jeito de aniversário, vou comprar uma gravata para ele. Moça, tu pode botar, se é produto para presente, tipo direito à troca. Direito à troca. Não, mas 15 dias. Né? Porque daí isso faz parte do contrato de compra e venda. Hoje já tem essa gravata, eu não gostei, a camisa ficou apertada. Isso acontece Dia das Mães, dos Pais, Natal, amigo secreto, né? Então, mas aí a questão que o CDL fala também, mas teria que treinar mais os gerentes e os vendedores também. Tu tem 7 dias para troca. Não, tenho direito. Eu vendi para ti, mas aquele dia eu não tô mais. Sim. Tá o Jair? Não, mas pela lei, a lei é clara, e é clara. Ou então a pessoa vai na loja e compra a TV, promoção, 1.500 pila, 32 polegadas, tá? Aí ele foi na internet e comprou por 1.000. Eu quero trocar porque achei mais barato, gente. Mais um caso. Não dá. E isso é recorrente, eu acho. Claro que por liberalidade, a maior parte das lojas em Caxias, nos casos que o doutor Dagoberto falou, fazem a troca, mas é por liberalidade. Tem obrigação legal. Se a empresa não quiser trocar, o PROCON não vai poder auxiliar nessa questão. Então, por isso a importância que dê o presente, eles normalmente falam que tem tantos dias para trocar. Então, coloca para mim, por favor, atrás da nota, um cartãozinho e coloca ali. Troca 7 dias, tal, para troca. E é bem tranquilo, mas eles não têm obrigação legal, tá? Claro, tu quer fidelizar o cliente, tratar bem, tem toda essa questão. É uma estratégia deles ou também, então uma tu decisão. não colocou, troca se quer, mas não é obrigado, não. Zalza, e com relação a planos de saúde, acontece muitas vezes dos valores aumentar, ou de achar que existe alguma diferença, ou até mesmo comprar um plano online, chega alguma coisa assim para vocês também? Olha, é um assunto um pouco delicado e a gente até não tem uma atuação muito forte. Eu acho que não tinha no passado e não temos hoje. Porque aí são regras, a maior parte delas, fixadas pela ANS. Então, normalmente, quando acontece alguma coisa assim, a gente até orienta que faça a reclamação até na ANS, porque ela é bem rigorosa e se encontrar qualquer falha, as multas da ANS são... acho que para mais de 100 mil reais, pelo que eu vi. Mas acho que o doutor Dagoberto tem trabalhado nessa área como particular. Tem muitos casos também, doutor, em que, por exemplo, o plano não quer cobrir uma urgência, né? Ou a pessoa está no hospital, precisa ser transferida para o outro. E aí, o que a gente faz? Já procura meu advogado? O direito da saúde. A gente está trabalhando faz 1 ano e meio nisso, que justamente era uma dor que eu tinha no PROCON, que a gente ficava engessado lá. Né? E hoje a gente pode voar um pouco mais. Então a gente judicializa. Tá? E tem várias questões. Né? Esse medicamento hoje tem muitos medicamentos que a própria INS não conhece, mas a necessidade da pessoa, ela precisa. Ou um medicamento de alta complexidade, eu pago o plano a vida inteira, ok? Quando eu tenho que fazer um exame, não, a máquina quebrou, está estragada, eu só tenho consulta daqui 15 dias. Ou o plano descredenciou meu médico, mas ele foi meu obstetra, agora eu vou ganhar nenê, como é que fica? Vou ter meu filho. Então, aumentos abusivos, tipo, esse plano depende do ano que foi feito. Que tem uma vertente ali de que ano tu contratou antes do estatuto e pós-estatuto de idoso. Também tem que ver a questão da boa-fé. Né? E tem aumentos que eles passam como plano empresarial e não é individual. Quando é uma empresa de pequeno porte, tu tem um CNPJ, mas é tu, teu esposo, teu filho, tu já pode tratar como plano individual e eles cobram como empresarial. Mas tu tem que entrar já demonstrando, né, que tá os aumentos e tal, mas hoje tem como fazer. E, inclusive os exames de alta complexidade, tem medidas protetivas hoje que dão sustentação legal para isso, mas tem que judicializar. Mas administrativamente tu não consegue. Mas hoje tem caminhos. Tem. Então, a gente diz onde tem bambu dá para fazer uma flecha, né? Mas tem como discutir com os planos de saúde. Desde um medicamento de alta complexidade que precisa para aquela criança, uma cirurgia, né? Eu tenho cirurgião, mas não tenho
eu tenho cirurgião, mas eu não tenho o anestesista. Uma discussão grande que é feita, isso aí é um debate enorme, que vai longe, essa área de plano de saúde. Eu fiz a bariátrica, tá? E a reparadora estética, não é estética, é a continuidade da bariátrica. Como é que tu vai ficar... Então, lida com a questão psicológica, emocional, com a questão física da pessoa, com a questão patológica da pessoa. Então, tem toda uma complexidade de uma engenharia que pode se avançar bastante nessa discussão. Ela é polêmica, mas hoje tem se avançado muito. O direito, graças a Deus, também ele está avançando. E vai se adaptando às necessidades que vão surgindo também. O mundo vai mudando, a legislação tem que mudar também. Mas o plano de saúde, tu tem como discutir. Então, não só o aumento do plano, mas as coberturas que eles fazem, entendeu? E aí tem aquela discussão, né? Que às vezes eles falam, dão um pau no SUS. Gente, o SUS foi um grande avanço da Constituição. Às vezes o SUS não é tão ruim como dizem, tá? E eu defendo o SUS. E os planos de saúde não é uma maravilha como vendem. E essa migração agora, por questão da relação da descapitalização do cidadão, vai ter migração maior para o SUS. Os hospitais que se descredenciando, todo esse problema que tem aí. Um médico que não atende mais e tal. Quer dizer, cada caso é um caso. Mas hoje tem como buscar, judicializar, as pessoas buscar os direitos delas nessa complexidade do direito da saúde. E o SUS é para todos, né? Um direito cidadão. Mas o direito da saúde, ele avançou muito, mas tu tem que judicializar, tem que buscar Caxias tem vários advogados maravilhosos nessa área. Tá? Graças a Deus, Caxias é uma vertente de bons profissionais, mas tu tem que buscar um profissional que lide com essa área, que conheça o que está fazendo. Na verdade, só para complementar, o que eu ia dizer é que às vezes tem situações que o PROCON não pode atuar, porque o PROCON trabalha com o quê? Com o Código de Defesa do Consumidor. Aí nós temos algumas situações de saúde... Até vou pedir para o Rafa colocar, a gente tem o Código de Defesa aí, né, Rafa? Acho que a gente tem a lei... para quem está nos assistindo. E daí eu só ia complementar dizendo que, por exemplo, a gente tem bastante pessoas que nos procuram referente a locações. Locações tem código próprio, que é a lei de locações, não é o Código de Defesa do Consumidor. Então, são situações que até é importante. Até gostaria, né, Jair? Dar uma dor no peito que chega aquela pessoa lá, assim, né? Sabendo que ela tem direito, só que não é... E o que é bacana disso aqui? Que a gente, quem passou, sabe onde é que aperta o sapato, né? A gente está agora na tela para quem está nos acompanhando, para ti que nos acompanha, o Código do Direito do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, no meu entendimento, é um dos maiores avanços sociais da nossa Constituição. Que ele trata a dignidade do ser humano. E ele é considerado pelos caras que vêm palestrado de fora do Brasil, que é a lei mais avançada. Bom, acho que nessa parte o Brasil é destaque. Eles destacam com o CDC como algo a nível mundo, algo muito bom, que fica se destaque nos outros países. É que às vezes também falta estrutura, tá? Que nem Caxias tem um PROCON maravilhoso, bom, grande, e ainda, e quem trabalha lá, o Jair sabe quanto poderia melhorar, tu já fez muito, pode fazer, mas tem cidades que não tem, gente, e daí como é que fica o cidadão? E às vezes o lugar que mais precisa tem lugar que não tem luz ainda, não tem energia elétrica, não tem energia elétrica, como é que ele vai ter acesso? Mas o Código de Defesa do Consumidor, até agora em setembro, vai fazer mais um aninho aí, né? E é um dos maiores avanços sociais que tem. Tanto é que a nossa Constituição de 88 é chamada Constituição Cidadã. Sim. Que ela trabalha a dignidade do ser humano, direito à vida e viver com saúde, que saúde não tem preço, né? Tu lida com o ser humano, mas viver com qualidade também, com dignidade. Jair, estamos já chegando aos 34 minutos do programa, já se encaminhando, mas eu gostaria que tu destacasse também, dentro da realidade do PROCON hoje, quais são as principais demandas que seguem chegando, né, além da RGE, e algumas orientações também que seriam interessantes. A gente vai passar no final do programa as informações ali de onde ligar, telefones, mas eu queria que tu trouxesse um pouco da realidade do PROCON hoje em Caxias do Sul. Pois é, a realidade, as reclamações, claro, a gente tem, principalmente bancos, financeiras, é claro que tem situações de garantia, entre outras, mas eu gostaria, se tu me oportunizasse a possibilidade de divulgar o que a gente vem fazendo, que o nosso trabalho hoje está focado, logo que eu entrei estava focado em ter uma estrutura física para o PROCON. Então, foi comprada uma sede, está lá organizado para receber bem o consumidor, mas depois disso, o meu viés virou em trabalhar a educação financeira. Por quê? Porque mais da metade das pessoas que chegam até lá, a gente percebe que faltou a educação financeira para elas.
senão elas não teriam chegado até lá, não estariam endividadas, não estariam com problemas de não saber lidar com as finanças. Então, a gente vem trabalhando em várias linhas de educação financeira, principalmente nas escolas. Temos um programa Bora Crescer, temos um programa que se chama de Pequenos Fiscais, que é para as crianças mais novinhas. Então, a gente está trabalhando bastante nessa área. Agora, também a pedido da Senacom, que é o órgão, digamos, superior de todos os PROCONs, que fica lá em Brasília, ligado ao Ministério da Justiça, está pedindo que a gente trabalhe as BETs. Por quê? Porque a gente está percebendo um endividamento ou um superendividamento da população, colocando dinheiro em jogos de azar, porque bets, tudo bem, agora tá toda hora na TV, mas é um jogo de azar. Proibir o cassino, que era presencial, que dava para jogar umas horas por dia. Legalizaram ilegal, né? Não entendi legalizaram isso aí, na palma da mão, jogar 24 horas por dia. E aí tem criança jogando, idoso jogando, e a publicidade sobre isso correndo adoidado. Então, é até uma instrução lá da Senacom, na última reunião que eu estive, que a gente comece a fiscalizar essa publicidade, porque ela é bem rigorosa e não está sendo cumprida. E eles lá também não têm como fiscalizar o todo. Eu acho que acaba indo de encontro também, né, com esses problemas de a pessoa fica viciada nessa compra, Isso aí, acaba a fazendo os empréstimos, se endividando, então uma coisa vai levando a outra e depois, muitas vezes em casos difíceis, né, destruem famílias, né? A gente não tem casos acompanhando aqui, mas nos outros PROCONs, Brasil lá fora, é suicídio. Suicídio. Suicídio, porque daí tu tem uma condição boa para oferecer para tua família, tu se endivida, não consegue mais manter aquele nível, tá tudo cheio de dívida, a agiota cobrando. Cada vez mais difícil. Suicídio. Uma pergunta, a gente já vai se encaminhando, mas eu queria te perguntar, 30 anos já, né? 3 décadas já trabalhando nessa área. Como que tu vê a evolução do direito do consumidor e principalmente como que tu acha que é esse diagnóstico que a gente tem da realidade hoje em Caxias do Sul? A gente faz uma radiografia, né? Nós entendemos que tem a questão estrutural, eu tenho que ter estrutura para poder atender a demanda, e tem a questão conjuntural, tem que ter as pessoas também, né? Tu não adianta só ter o casco se tu não tem a capacitação, a qualidade técnica para atender as demandas e efetivamente resolver os problemas. E essa questão que o Jair falou de trabalhar a educação financeira é um grande avanço, porque tu tem facilidade ao crédito hoje, né? Mas tu não tem educação financeira para usar o dinheiro. Nós temos tu vê as bets, eu vou voltar porque é um tema recorrente isso aí. A publicidade é maravilhosa e assim, ó, ela paga tudo. Tu vai nos veículos de comunicação aí, todos, tá? E banca mesmo. Mas quem é que... Mas, futebol, gente, principalmente, mas né? Isso aí está trazendo um problema de saúde pública. Tem clínicas para atender adolescentes, tá? Tem clínicas para atender adolescentes e essa nova geração aí, que o Jair falou, tu tem um cassino na palma, tu tá no banheiro, tu li um jornal. Tu li um jornal, mas hoje tu tá apostando, entendeu? Sim. E além disso, tem as bets ilegais. Quer dizer, a legal já para mim não é legal, porque legalizaram o ilegal, é um jogo, é uma aposta, e não tem educação para isso. Então, a educação financeira é importante, tu tem acesso, o direito à informação, e nós estamos também construindo, com todo respeito, uma discussão gigante, analfabetos sociais, uma geração que não conversa, que tem dificuldade em conversar. Tu é do meio, tu é da comunicação, tu sabe que não é fácil. Então, nesses 30 anos, alguma coisa evoluiu. E quando sai algum decreto, alguma lei, eu tenho medo às vezes também. Que às vezes pode retroceder, que tem muita pressão. Quanto as bets movimentam? Se eu não me engano, é 3 trilhões, tá? Eles arrecadam mais que o agro, gente. Nossa. Eles arrecadam mais que o agro no Brasil. Eu estou dando valores aqui que talvez eu possa me equivocar. Mas ela arrecada mais que o agro, quer dizer, o sistema produtivo no nosso país. Não, então tu vê o lobby que tem, então não é fácil. Não é fácil. Então a gente tem que trabalhar, viver construindo, trabalhando, buscar parcerias. O PROCON é parceiro da OAB, o Ministério Público é parceiro da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas hoje é o Jair, amanhã eu não sei. E assim a gente vai trabalhando para garantir esses direitos. E a construção da cidadania é feita no dia a dia por nós. Tu quer resolver o problema do mundo, começa na tua casa.
E educação financeira, fiscal também é. Nossa. Vamos passar, então, os nossos dados para quem está em casa e que precisa fazer uma denúncia, procurar o PROCON. Tem alguma dúvida que quer tirar também, né, Zalza? Meu diretor, tu consegue colocar aqui na tela para a gente as informações enquanto a gente vai passando também para a população. Acho que é importante a gente destacar, já estamos chegando no finalzinho do programa, mas que a cada dia a gente tem que trazer esses temas, e eu até abro o convite para que vocês possam, sempre que precisar, né, vier a necessidade, né, trazer um assunto que está em alta para orientar a população, fazer aquela propaganda boa, né? Aqui já está na tela, então os registros de reclamação de demandas podem ser feitos pelo site www.consumidor.gov.br ou através do caxias.rs.gov/procon/reclamação. Tá certo, Zalza? Tá certo, mas também pode acessar de forma direta e mais fácil de gravar na memória, proconcaxias.com.br. Olha aí, ó, proconcaxias.com.br. Já vai acessar. E o telefone 151 para tirar dúvidas? 151, o WhatsApp, que também já está na tela. O WhatsApp também, 999-29-8190. Atendimento presencial, então, porque agora está dando bastante fila, das 10 às 15 horas, sem fechar o meio-dia. Sempre tentar levar a documentação que tiver referente à situação, porque precisa documentos, não adianta só ir lá querer reclamar sem nada, né? Tem que provar, mas quem tiver condições hoje de fazer através do site, que eu faça, porque devido às reclamações da RGE está dando um pouco de fila. Perfeito. Guris, muito obrigada. Prazer é nosso. Dia mesmo que eu já ia te conhecer, Carol. Fico obrigado a tua produção, legal. Volto a agradecer vocês e dizer que a TV Câmara está aberta. Sempre que vocês precisarem trazer essas pautas importantes para a comunidade, ocupem esse espaço que é de cidadania também. Agradeço especialmente ao nosso diretor, Rafa, que está aqui na escuta, o Marcelo Oliveira, então, também, que nos ajudou na produção, toda a nossa equipe da TV Câmara de Caxias do Sul e você que nos assiste em casa com muito carinho. Gente, TV Câmara de Caxias do Sul, a casa é sua. Até mais.